Fala, camaradas! Eu não sou obrigado a ler essa notícia sozinho, então eu irei compartilhá-los com vocês. Vamos falar do maior extremista mor do Brasil, vagabundo Alan dos Santos, que está foragido da justiça brasileira. E eu vou ler a matéria da revista Fórum. Justiça dos Estados Unidos arquiva pedido de extradição de Alan dos Santos. É inacreditável. É inacreditável. O cara foragido foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá, né? E agora tá legal, tá bacana, né? O Alan dos Santos está rindo com aquele gengivão dele da cara do Xandão, né? Solicitação para que blogueiro bolsonarista fosse extraditado e assim ser preso no Brasil havia sido feita pelo STF. O senador Jorge Seif, do PL, tinha que ser o PL, né, partido de vagabundo, afirmou em pronunciamento no plenário do Senado que a Justiça dos Estados Unidos arquivou o pedido de prisão e extradição do blogueiro Alan dos Santos, que havia sido feito pela Justiça brasileira. Será que é caô desse senador? Porque vindo do PL a gente espera de tudo, né? Sempre há mentiras, enfim. Alan dos Santos, investigado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, é investigado nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos e é considerado foragido desde 2021, tendo se mudado para os Estados Unidos em 2020. Ele se mudou para os Estados Unidos e agora está impune. Está impune, né? Aquele gengivão todo rindo da nossa cara, como ele riu da cara do quando ele esteve prestar depoimento no inquérito das fake news, na CPI das fake news, né? Ele riu, debochou, né? Segundo o Seif do PL, a Justiça dos Estados Unidos arquivou o pedido de extradição do blogueiro porque eles não entendem que o jornalista Alan dos Santos cometeu crime, senão o crime de opinião. É esse o motivo que o Alan dos Santos ficou impune? Porque a Justiça dos Estados Unidos não reconheceu os crimes que o Alan dos Santos cometeu no Brasil? É estranho isso, hein? Muito estranho. E aqui diz, senão o crime de opinião. Por acaso conspirar contra a nossa democracia brasileira é crime de opinião? Por acaso incitar o ódio, incitar o golpe é crime de opinião? Incitar atos antidemocráticos é crime de opinião? Né? Não é. Não existe crime de opinião. É crime que ele cometeu. O Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil pediu a extradição de um jornalista por crime de opinião. E que eu saiba, não existe crime de opinião na nossa Constituição, declarou o senador. Alan dos Santos, o foragido. Olha, Alan dos Santos é um dos maiores extremistas do Brasil, tá? É um vagabundo, é um cara que incita o ódio, é um dos maiores propagadores de fake news, sempre foi, mentiu muito, mas mentiu muito, tanto que na época do Terça Livre, que eu acompanhava para ver os absurdos que esse cara fazia, e na época do Terça Livre, que estava funcionando, né, que estava em atividade, ocorria era na época do ISIS, né, daquele grupo terrorista lá do Iraque, da Síria. E aí, em vez, ele noticiava lá no Terça Livre, e ao invés de colocar terroristas matam
pessoas, ele colocava muçulmanos mata pessoas, ou seja, atacando a religião islâmica, né? Botando a entender que todo muçulmano é terrorista, né? O Alan dos Santos é um dos maiores islamofóbicos racistas que eu já vi em toda a minha vida aqui no Brasil. Anote aí. Esse cara é racista ao extremo. Tanto que ele já fez um quadro explicando que os inimigos para ele, né, os inimigos da luta dele, da militância dele, é o comunismo, são os comunistas, são os algozes dele e o Islã, né, e a religião muçulmana, né, e os muçulmanos, claro. O cara tem ojeriza a muçulmano, o cara é completamente racista. Então, o foragido, vagabundo, extremista da extrema-direita é investigado nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos com ataques às instituições que tramitam no STF. Em outubro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes emitiu ordem de prisão contra o blogueiro e determinou... Putz, tocou o interfone aqui, tive que atender. E a gente não edita o vídeo, né? Peço perdão a vocês. Onde é que eu estava? Eu me perdi. Em outubro de 2021, o Xandão emitiu ordem de prisão contra o blogueiro e determinou, como manda a lei, que o Ministério da Justiça, à época comandado por Anderson Torres, realizasse sua extradição colocando o blogueiro de forma oficial no status de foragido. Então esse vagabundo é foragido e agora fica impune nos Estados Unidos. É inacreditável. O ministro da Justiça do governo Bolsonaro, no entanto, não deu início ao processo, revelando uma possível proteção ao aliado do então presidente. Então ele não deu o processo, né? O Anderson Torres protegeu o Alan dos Santos, né, que é o maior aliado do ex-presidente Bolsonaro. Tanto é que Alan dos Santos, apesar das decisões judiciais, seguiu e segue morando nos Estados Unidos, né, e continua divulgando fake news, incitando atos antidemocráticos e continuou cometendo crimes pelos quais ele é investigado. Em novembro de 2022, o ministro Xandão determinou o cancelamento do passaporte do Alan dos Santos. Sem o documento, ele não pode deixar os Estados Unidos sem ser preso e não consegue realizar qualquer tipo de cadastro ou dar andamento em burocracias. Cara, como é que esse cara está vivendo nos Estados Unidos legalmente? Porque ele vai para todos os eventos, né? Então não é porque a polícia não sabe onde é que ele está. É óbvio que a polícia, a justiça americana, sabe onde é que está o Alan dos Santos. Sabe que ele é foragido da justiça brasileira. É estranho isso, né? E vindo essa informação do senador do PL, é mais duvidoso ainda, né, a fonte. Tanto que o Alan dos Santos, pelo que eu vi, eu ainda não conferi no X, não se pronunciou, né? Mas deve estar dando altas gargalhadas, deve estar feliz, igual um pinto no lixo. Acabei de dar uma olhada aqui no X e está falando aqui a seguinte notícia, urgente. Acabou. Alan dos Santos acaba de ser preso nos Estados Unidos pelo FBI. Extradição pode acontecer ainda nessa noite. Esse tweet é do dia 7, há 2 dias atrás. Estranho, eu não vi isso em lugar nenhum. Então quer dizer que ele foi preso? Estranho isso. E aqui tem outro tweet falando que ele está oferecendo 5 milhões de dólares para qualquer prova substancial do envolvimento de Moraes na Operação Acrônimo. Meu Deus do céu.
Olha, dizer que o Alan dos Santos foi preso é uma fake news braba, tá? Não acreditem nisso. É uma fake, acabei de conferir aqui, não tem nada dizendo que ele foi preso há 2 dias atrás. Como sempre, a extrema-direita é nojenta, é repugnante, né? Só publica fake news. É impressionante, é a linguagem deles. Então é isso. Tá aí o maior islamofóbico, racista, extremista de direita, neonazifascista, extremista Alan dos Santos, vagabundo, tá impune, tá livre, feliz nos Estados Unidos. O crime compensa. E por que que a justiça brasileira, por que que o Xandão não entra em contato com a justiça americana e pede logo a deportação e não a extradição, né? É porque a extradição não vai acontecer, é a deportação. Tinha que ser deportado esse vagabundo para o Brasil, para ser preso, né? Por que que a justiça brasileira, por que que o Xandão ainda não resolveu isso? Não tem capacidade de prender um extremista vagabundo, né, golpista? Bom, é isso. Eu sou Scud, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e tamo junto. Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Quem puder contribuir no Pix, eu vou deixar na descrição. Valeu, falou.